Bem, então dando sequência, é, eu vou mudar um pouco o repertório, né? Eu vou para músicas um pouco mais do fora da região Nordeste. Então eu vou continuar com Baden Powell, Introdução ao Poema dos Olhos da Amada. É um arranjo que eu fiz, então é um arranjo um pouco mais curto que a música original e com algumas variações. É... Bem, Baden-Powell de Aquino, ele nasceu em 6 de agosto de 1937, no Rio de Janeiro. E ele veio a falecer no dia 26 de setembro de 2000. Ele é mais conhecido como Baden-Powell e foi um violonista brasileiro importantíssimo. Ele é considerado um dos maiores músicos de sua época e um dos maiores brasileiros de todos os tempos. O Baden-Powell ele é muito responsável pelo violão que a gente mais conhece hoje aqui no Brasil, né? Um violão com um ritmo muito forte, muito presente. Ele foi um pesquisador, creio, acima de tudo, ao meu ver, foi um grande pesquisador na música brasileira, que ele adaptou o que a gente tem de brasileiro mesmo na nossa música para a técnica do violão. Né? E teve grande sucesso nisso. Então, introdução ao poema dos Olhos da Amada, Baden-Powell. Pessoal, tivemos um probleminha agora há pouco na live, que ela deu uma queda. Foi por superaquecimento do celular, então talvez, se caso acontecer de novo, a gente vai trocar de celular, certo?
Bem, vou seguir agora com Dilermando Reis, se ela perguntar. Bem, Dilermando Reis, ele nasceu em Guaratinguetá, no dia 22 de setembro de 1916, Rio de Janeiro, né? E faleceu em 2 de janeiro de 1977. Ele foi um violonista e compositor, né, brasileiro, considerado por muitos o violonista mais influente do Brasil. Foi professor de música da filha do presidente Juscelino Kubitschek e ele gravou diversos discos com gêneros variados, entre choro, valsa, repertório para violão clássico, entre outros. Bem, o Dilermano, ele também é responsável por, como ele teve muito sucesso, né, com uma carreira de músico, ele foi responsável também por guiar muitos músicos brasileiros. Ele sempre foi um violonista com várias influências do violão clássico, né, do que se tinha na época também, né, como referência. Então, ele influenciou uma geração inteira e isso está presente ainda até hoje. Então, se ela perguntar, eu diria Amanda Reis. Bem, então vou iniciar uma fase um pouco mais histórica do violão. Vou começar com a Lágrima, do Francisco Tárrega. Francisco de Assis Tárrega, nome completo, nasceu em Vila Real, Espanha, em 21 de novembro de 1852 e faleceu em Barcelona, em 15 de dezembro de 1909. Ele foi um importante violonista espanhol que revolucionou a composição para violão. Ele, não só isso, ele tem obras muito conhecidas até hoje, muito tocadas, amplamente tocadas, mas o Francisco Tárrega também é um dos responsáveis pelo instrumento violão ser o que ele é hoje. Ele ajudou um luthier, né, chamado Francisco Torres a desenvolver a guitarra romântica, transformando-a em um violão, né, um instrumento que a gente chama violão, guitarra moderna. Né? O Torres, uma das principais que auxiliaram o Torres foi o Francisco Tárrega, o próprio Francisco Tárrega.
E isso para ter algumas inovações, né, no próprio instrumento em relação a timbre, mas também a sonoridade, ganho de projeção, né, aumentando a caixa de ressonância. O Tárrega também foi responsável, um dos responsáveis, mas o principal na época dele, por criar uma escola, né, a Escola Moderna de Violão, que é uma escola de técnica, em que o Tárrega amplamente utilizou variações de execuções, né, e na técnica de execução, e essas variações ele começou a criar um repertório delas. A escola, né, clássica, a escola, um dos pilares da escola clássica é o próprio Tárrega, e seus discípulos também. Né? O Tárrega também teve alunos que foram muito grandes nomes no violão. Né? Esses alunos foram tendo outros alunos, e são escolas de violões que hoje, até hoje, são vivas, né? Presentes. Bem, então vou tocar Lágrima, de Francisco Tárrega. Sim, uma história interessante é que o próprio Tárrega, há uma lenda de que ele, quando era criança, tinha um problema de visão. E os pais dele logo suspeitaram, né, que ele provavelmente seria cego, né? Então colocaram ele para ter aulas de música. Ele inicialmente, se eu não me engano, teve aulas de harpa, para ser um pedinte, né, virar um pedinte a partir da música, né, tocando música nos grandes comércios, né, ser um pedinte para viver a partir disso, né. Bem, mas ele virou um grande violonista, não ficou cego e, enfim, hoje é uma lenda, né, no próprio violão, né, erudito, Francisco Tárrega. Então, Lágrima do Tárrega. Bem, dando sequência, então, Hispanoleta do Gaspar Santos. Gaspar Sanz nasceu em Calanda em 4 de abril de 1640 e faleceu em Madrid em 1710. Ele foi um compositor e violonista espanhol. Ele foi um grande performer na guitarra barroca. E entre suas peças mais conhecidas estão a Hispanoleta, que é a que eu vou tocar hoje. Sua obra mais importante é a Instrução de Música sobre a Guitarra Espanhola. Importante hoje em dia também nos estudos de reconstrução da sonoridade de guitarra barroca. Bem, eu não sei se vocês conhecem, mas existe a performance historicamente formada, que é uma execução musical com instrumentos de época. Por exemplo, hoje eu vou tocar uma música do Gaspar Sanz, aqui agora, a Hispanoleta. Porém, essa música, eu estou tocando ela no violão. Não estou tocando ela com a técnica de execução da época, não estou tocando ela com o instrumento que se tinha na época, com o instrumento para que ela foi criada. Então, com isso, há transformações.
E há a escola, né, de performance historicamente formada que utiliza de manuais como o próprio Gaspar Sansten, livros que tinham na época para se orientar melhor, construir instrumentos similares aos que eram de época e com isso fazer uma performance mais próxima possível do que se tinha na época, com a partir de informações. Então, Hispanoleta, o Gaspar Santos. Bem, seguindo o repertório, eu vou continuar com o minueto do Johann Philipp Krieger. Johann Philipp Krieger nasceu em Nuremberg, na Alemanha, no ano de 1649 e morreu nesse mesmo país, em Heisenfels. Ele compôs com cantatas, peças para órgão, cravo e música para inúmeras composições camerísticas. Ele possui aproximadamente 2.000 obras musicais. Bem, vou dar sequência então com um andante religioso do Matteo Carcassi. Matteo Carcassi ele nasceu em Florença, na Itália, em 1792. Ele faleceu em Paris, dia 16 de janeiro de 1853. Ele foi um compositor e guitarrista, né, violonista.
Bem, o Manuel Carcaça é um grande nome no violão ainda hoje. Ele tem obras, composições que vão de obras didáticas até mesmo a composições muito difíceis e muito complexas de se tocar. Então, com vocês, Andante Religioso do Manuel Carcaça. Vou seguir então com um prelúdio que é do Henrique Pinto. Bem, o Henrique Pinto, ele é um violonista, foi um professor também de violão, um grande professor brasileiro. Ele nasceu em dia 8 de 9 de 1941 e faleceu em 2010 apenas. O Henrique Pinto, ele foi uma pessoa histórica, acima de tudo, né, no violão brasileiro, mas foi um grande professor. Ele possibilitou gerações de violonistas que eu mesmo sou fruto, né, de uma dessas, de uma ramificação da escola do Henrique Pinto. Então, o grande violonista Henrique Pinto ele tem vários métodos, vários livros para se utilizar, né, no ensino de violão, e aqui é uma música de um deles, o Prelúdio do Henrique Pinto. Bem, vou dar sequência então com o Andantino. Esse Andantino é do Antônio Cano. Antônio Cano, ele não era um profissional como violonista, mas ele foi um violonista muito virtuoso. Ele nasceu em Lorca, em 1811, e faleceu em Madrid, em 1897. Ele não foi apenas como eu falei, um violonista virtuoso, mas foi também um médico. E apesar de haverem poucos relatos sobre ele, alguns estudos que ele deixou são ótimos para o desenvolvimento das mãos na técnica do violão. Então ele se adapta muito bem à técnica, né? As músicas dele se adaptam muito bem ao desenvolvimento técnico. Aqui a gente vai ver o Andantino, do Antônio Cano.
Bem, eu vou finalizar, pessoal, então, com uma música chamada Green Sleeves. Ela é uma música anônima, muito antiga. Então, gostaria desde já de agradecer toda a presença de vocês. Desculpe pelo incômodo que aconteceu e cair a live durante a música. Bem, então, Greensleeves, composto anônimo.